A verdadeira luz não emana de uma fachada sem falhas, mas da coragem de nos apresentarmos diante de Deus e dos irmãos com a nudez de nossa verdade, com as nossas luzes e também com as nossas sombras. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 37 ao 41. Meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria imensa poder partilhar convosco a palavra de Deus, que hoje ressoa em nossos corações. Ela nos convida a uma introspecção profunda sobre a autenticidade da nossa fé e a verdade do nosso ser. As leituras que nos são propostas hoje são como dois espelhos divinos, refletem a nossa persistente luta entre o que mostramos ao mundo e o que realmente habita em nosso interior. Elas nos desafiam a reconhecer a luz inegável que Deus nos oferece e a desmascarar os véus que, por vezes, nós mesmos tecemos sobre ela. Na primeira leitura de São Paulo, na carta aos Romanos, nos abre o coração do Evangelho com uma declaração que é um brado de esperança. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Este Evangelion, essa boa notícia de salvação, é o que revela a dikaiosene, a justiça de Deus, uma justiça que se abraça pela fé. Contudo, São Paulo, o apóstolo, ele adverte sobre a impiedade e a injustiça dos homens que reprimem a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Ele nos lembra que a realidade de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina sempre estiveram manifestos desde o alvorecer da criação. Seus atributos invisíveis têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio daquilo que foi criado. Romanos capítulo 1, versículo 20. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, que na vastidão de um céu estrelado, na complexidade de uma flor, no murmúrio do mar, eles são como uma página de um livro aberto, um testemunho eloquente do Criador. Santo Agostinho, em sua sabedoria, nos exorta: interroga a beleza do mundo, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se espalha e se difunde, interroga a beleza do céu, todas essas coisas belas te respondem. Não nos fizemos a nós mesmas, mas Ele nos fez. O Magistério da Santa Igreja, em seu catecismo, confirma essa verdade perene, ensinando que o homem, pela sua razão natural, pode conhecer a Deus, com certeza, a partir das suas obras. Mas, paradoxalmente, São Paulo revela que, mesmo diante de tamanha evidência, os homens se tornam indesculpáveis. Por quê? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram vãos e o coração insensato deles se obscureceu. Romanos capítulo 1, versículo 21. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo está apontando que reside o cerne da nossa reflexão, os raciocínios vãos, no grego, mataioi dialogismoi. São pensamentos vazios por dentro, ocos de propósito, que servem apenas para confundir o nosso olhar sobre a realidade, nos afundando numa densa, diria, névoa de engano. Eles podem até ostentar uma capa de sabedoria, mas esses pensamentos, esses raciocínios vãos, na verdade, ocultam uma grande mentira. A de que Deus não está presente ou de que não tem a última palavra. Assim, trocamos a glória do Deus imortal, do Deus supremo, Criador, por ídolos fabricados à nossa própria medida. É precisamente contra essa fachada, ou essa boa fachada, que Jesus se levanta no Evangelho de hoje. Ele é convidado para uma refeição por um fariseu, aquele que se apegava às minúcias da lei. Jesus surpreende ao não realizar as purificações rituais antes de comer.
A admiração do fariseu, focada na ausência de um gesto exterior, provoca a repreensão incisiva do Senhor. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. São Lucas capítulo 11, versículo 39. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Cristo são como um bisturi que penetra a superfície. O que se limpa exteriormente jamais purificará o que está interiormente. O interior, ele nos diz, está repleto de harpagués, que é ganância, rapina, e ponerias, maldade, perversidade. Que duro golpe em nosso orgulho, na nossa incessante busca de fazer boa figura no palco da vida. De verdade, nós investimos energias enormes para ordenar e polir o aspecto mais externo de quem somos, na presunção de seduzir e conquistar o olhar alheio. Esse olhar alheio que muitas vezes queremos sobre nós. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, questiona: insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas capítulo 11, versículo 40. O mesmo Deus que esculpiu a beleza do mundo visível também talhou a alma humana, nosso universo mais íntimo. O Papa Francisco, em nossos dias, com frequência nos alertava contra a tentação de uma religiosidade vazia, que prefere a aparência, a autenticidade da vida evangélica. Qual é, então, a via para a verdadeira pureza? Jesus nos indica: deem o que está dentro do prato como esmola, e tudo lhe será puro. São Lucas capítulo 11, versículo 41. A esmola ou a caridade aqui transcende o ato material. É um convite a partilhar o que está no mais profundo do nosso ser, quer dizer, a nossa compaixão, o nosso amor, a nossa própria vulnerabilidade e imperfeição. De verdade, não podemos desejar ser encantadores, mas compartilhar com os outros o que nós somos, o belo e também o feio, o que está dentro de nós. A verdadeira luz não emana de uma fachada sem falhas, mas da coragem de nos apresentarmos diante de Deus e dos irmãos com a nudez de nossa verdade, com nossas luzes e sombras. Meus irmãos e minhas irmãs, é nos se entregar, no permitir que a graça divina transforme a ganância em generosidade. Em verdadeira generosidade, a maldade em amor, que o nosso interior se purifica. Somente assim nós somos capazes de irradiar a glória de Deus, não como um reflexo fabricado, mas como uma luz que nasce de um coração genuíno e purificado. Que esta palavra nos inspire a desmascarar os nossos próprios raciocínios vãos, a abandonar a presunção de uma boa fachada e a entregar com confiança e humildade o nosso interior a Deus. Que ao compartilharmos verdadeiramente quem somos, possamos nos tornar reflexos autênticos daquela luz inegável que se revela em Cristo e que ilumina o mundo inteiro. Uma santa e abençoada terça-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.